Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos. Marcos capítulo 5. Livro de Marcos. O finalzinho do capítulo 4. Vai falar aí de uma sequência de 4 milagres de Jesus. E nós queremos ir para o 5º milagre, que está lá no capítulo 5. Todos acharam? Marcos capítulo de número 5. Vamos começar aí do verso 21 em diante. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que o viu, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe rogava com insistência: minha filha está prestes a morrer, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que seja ela curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali também uma certa mulher que por 12 anos sofria de hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, ela veio por trás dele no meio da multidão e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, eu serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Vamos repetir juntos o verso 36. Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: o quê? Não temas, crê somente. Este é o tema da mensagem desta noite. Queremos refletir sobre esta afirmação gloriosa de Jesus. É um momento de grande tensão na vida daquele homem. Obrigado, Jesus maravilhoso, por esta noite. Obrigado, Pai, por tudo que já aconteceu nestes dias, nestes meses. Agora estamos vivendo praticamente a metade deste 6º mês. Ó Deus, quantas e quantas pessoas neste mundo têm vivido momentos de grande tensão, e nós queremos, Pai, relembrar nesta noite, queremos registrar em nossos corações, escrever nas tábuas do nosso coração, que o Senhor, que estava no controle no passado, é o mesmo Deus Todo-Poderoso que continua
no controle de todas as coisas e também das nossas vidas. Ó Deus, aplana os nossos corações, de forma que sejamos todos nós terra fértil. Fala-nos, pois oramos no teu nome, oramos para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém, Pai. Não temas, crê somente. Esta ilustração aí, calma, pode até não parecer, mas Deus está no controle da situação. Tem alguma situação que você está vivendo e que parece estar fora de controle? São muitas as vezes em que nós nos sentimos em situações assim, que já aconteceram, que estão acontecendo ou que poderão acontecer. Eu quero chamar a atenção de todos para manter as suas Bíblias abertas neste livro de Marcos, porque este livro, o capítulo 4, veio com uma série de parábolas. O capítulo 4 fala sobre várias parábolas, e no finalzinho do capítulo 4 em diante, Marcos relata uma série de 4 milagres. Além de falar das parábolas, que ficaram no início do capítulo, agora ele começa uma série de 4 milagres. E estes 4 milagres começam destacando quando Jesus está no barco, quando começa a haver uma grande tempestade, a partir do verso 35 em diante, e Jesus ali, por causa do trabalho intenso que vinha fazendo, ele estava dormindo dentro daquele barco. E aí vem uma série de lições para todos nós. Primeiro, a gente relembra que Marcos, ele está aqui falando de homens experientes. Aquelas pessoas que estavam dentro do barco não eram marinheiros de primeira viagem. Pedro, Tiago e João, pescadores, donos de uma empresa de pesca, estavam naquele mar da Galileia que era o habitat natural deles, nasceram e se criaram ali. Mas naquele dia foi algo mais forte, algo diferente, e a grande diferença naquele dia era que Jesus estava presente naquele barco. Meus irmãos, não importa quais sejam as tempestades, as lutas, os problemas, a grande diferença é Jesus está no barco da tua vida. Jesus ali estava dormindo, e a gente muitas vezes parece ter esta impressão de que o céu está fechado, de que Deus virou as costas, de que Deus parece estar em silêncio. E quando nós pensamos neste porquê Jesus estava ali dormindo, vem para nós algumas marcas, algumas diferenças. Vamos então para esta primeira tela. Por que Jesus estava dormindo naquele barco? A primeira coisa importante, talvez lembrando aí quando Jonas também estava dormindo, mas Jonas era o causador do problema, Jesus era o solucionador do problema. Por causa de Jonas todos iam morrer, por causa de Jesus todos foram preservados.
Também o fato de Jesus estar dormindo lembra aí a humanidade de Jesus. Quem conhece a história e sabe do que aconteceu com a morte de João, com vários fatos, que Jesus disse: olha, não dá mais, vamos descansar um pouco, vamos passar para o outro lado e descansar um pouco. Mas a gente vai ver que quando chegar do outro lado, vai ter situação para ser trabalhada. Lá tem um endemoniado, depois vai chegar a multidão, e aquele objetivo de descansar não estava sendo alcançado, mas Jesus ali mostrando também a sua humanidade, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, e exatamente também indica a sua capacidade. Que coisa gloriosa de se levantar e ordenar ao vento, ordenar ao mar, ordenar que haja bonança. A reação das pessoas, qual foi a reação das pessoas? Perguntarem: quem é esse? Quem é esse? Verso 41, ficaram apavorados, admirados, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então está ali o Jesus homem, que se cansa e dorme, mas também o Jesus Deus, que tem poder sobre todas as coisas. Meus irmãos, o fato de Jesus estar presente deve fazer toda a diferença, e nós devemos na verdade invocar ao Senhor para estar presente, e quando a gente chama, Ele vem. Todo aquele que invocar. A Bíblia diz que Jairo, mas aqui à frente, vai chamar Jesus para ir na casa dele. Jesus foi ou não? Jesus foi. A Bíblia vai nos mostrar quando aqueles 2 discípulos que estavam indo para Emaús: Senhor, fica conosco aqui em nossa casa. Jesus foi com eles e ficou com eles, entrou na casa ou não? Aquele que me invocar, aquele que me chamar, aquele que me buscar, este será atendido. Gosto de relembrar sempre o Salmo 139. Senhor, para onde fugirei da presença? Para onde fugirei? E o salmista ali se incomoda, porque diz: se eu for para as terras mais profundas, o Senhor está; se for para a altura, nem se fala. Para onde? Onde eu irei que o Senhor não está? O grande problema, meus irmãos, é que nós muitas vezes fugimos, saímos da presença do Senhor, e aí é que vem as consequências. Mas pensando neste texto, nesta passagem aqui, neste capítulo 2, nesse capítulo 4 inicialmente, pensando no primeiro dos 4 milagres, nós temos aqui algumas realidades vivenciadas por aqueles discípulos. Verso 37, o pânico na tempestade, o grande vendaval, ondas, arremessava o barco, estava ficando inundado. Já passou algum momento na sua vida em que parece estar fora de controle? Quantas vezes nos sentimos impotentes? Eu não tenho mais o que fazer. Toda a minha experiência, marinheiro que já passou por muitas tempestades, naquele dia estava além das possibilidades. E aí vem esse silêncio. Jesus, porém, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Que coisa gostosa, bonita. O nosso Jesus, o nosso Deus, que criou, que domina todas as coisas, estava ali, dormindo. E isso, meus irmãos, muitas vezes este sentimento de que Jesus está dormindo, não está ouvindo, não está atendendo, não está respondendo, isso nos angustia. Mas chegou o momento da maravilha. Verso de número 39, levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te,
aquieta-te. E o vento cessou e fez grande calmaria. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. O mar ouve, o vento ouve. Sim, há um Criador, e o Criador sabe como se comunicar, e tem o domínio sobre todas as coisas. É muito bom nós sabermos que Deus está no controle. Quando a gente pensa sobre Deus estar no controle, e que vem na nossa mente que porventura não esteja, isso não é coisa só sua, só minha, só nossa como seres humanos. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vai ver pessoas também demonstrando este sentimento. Por exemplo, no livro de Abacuque. Abacuque, nos primeiros 3 capítulos, ele está ali com um sentimento quase de revolta. E a pergunta de Abacuque, que está vendo a coisa indo de mal a pior, a terra seca, não tem chuva, as pessoas estão oprimindo, e as perguntas de Abacuque por que, Senhor? Por que o ímpio está tendo vantagem? Por que essa desgraça se abateu sobre todos nós? Por que deixou de produzir, de ter alimento para as vacas? Por que não tem mais leite, as vacas não dão leite? Por quê? E aí, ele quase que ouve da parte de Deus, Deus dizendo: estou cuidando, eu castigarei os maus e eu abençoarei os bons. Agora você, Abacuque, lembre-se de uma coisa, Abacuque 2,4, você se lembre de uma coisa, o quê? O justo viverá da fé. Viu, Abacuque? O que você está vendo está indo de mal a pior. Você está vendo o que está vendo. Mas é Deus falando com Abacuque, que fala com todos nós. O justo viverá da fé, mesmo que tudo diga não, ele continua crendo. Capítulo 2, verso 20, o Senhor está no seu santo templo, cale-se, quer dizer, Deus está no controle, está vendo tudo e cuidando de tudo. E aí chega no capítulo 3, Deus não resolveu o problema ainda, a situação ainda não melhorou, continua ainda sem vacas nos currais, sem leite, sem vinho, continua ainda a situação difícil, mas eu me alegrarei, eu exultarei no Senhor, porque eu já tenho as coisas? Não, porque eu fui relembrado de que tem Deus no controle, de que Ele está conduzindo todas as coisas. Portanto, irmãos, esta série de 4 milagres, dividido da seguinte forma: primeira parte, vitória sobre os perigos, o mar, capítulo 4, versos 35 ao 41. Depois a vitória sobre os demônios, capítulo 5, de 1 ao 20, o gadareno, veremos sobre ele. Terceiro, a vitória sobre a enfermidade daquela mulher hemorrágica. E o quarto milagre desta sequência de 4, o quarto é exatamente a ressurreição da filha de Lázaro. A ressurreição da filha de Jairo. Lázaro foi ressuscitado também, né? A filha de Jairo aqui neste caso foi que Deus operou este maravilhoso milagre. Mas, meus irmãos, o primeiro desses que estamos destacando é este milagre sobre as forças da natureza, sobre as tempestades da vida. E precisamos nos lembrar que estas tempestades da vida, primeiro, elas são inevitáveis. Você está vivendo debaixo do sol, você come feijão e arroz, você vive neste mundo,
está sujeito a tempestades, sujeitos a vendavais, sujeito daqueles acontecimentos que tira você da sua zona de conforto. Primeira coisa, é possível acontecer. Ah, mas é crente. Sim, está no mundo, está sujeito, é possível acontecer. Quando? Não sabemos. São imprevisíveis. Muitas vezes são administráveis. Está fora do meu controle. E meu irmão, minha irmã, quando está fora do seu controle, é a hora de você clamar pelo controle de Deus na sua vida. E fique atento, porque as tempestades, apesar de serem inevitáveis, irresistíveis, imprevisíveis, inadministráveis muitas vezes, elas são sempre instrutivas. Nada é por acaso, tem um objetivo, tem um propósito. Qual é a grande pergunta em todo momento adverso da vida? Qual é a grande pergunta? Em Davi. Não. Porque é a criança que pergunta. Para quê? É o jovem adolescente. O adulto espiritualmente pergunta, qual é a palavra dele? Não sei porquê nem para quê, mas eu te agradeço. Te agradeço porque eu sei que o Senhor está no controle. E nesta hora a grande pergunta é a seguinte: Senhor, qual é a lição? O que é que o Senhor quer ensinar para mim? Tem um objetivo. E nós devemos estar atentos, porque a nossa tendência é se revoltar. Então, às vezes, Deus quer nos dar uma oportunidade para nós termos um grande testemunho. Quem não gosta de contar? Eu gosto de contar. Deus já me deu muitas boas experiências e eu gosto de contar o testemunho. Mas quando a gente está passando, não é bom. Não é isso que diz Hebreus, capítulo 12? Na hora que você está passando, não é boa. O sofrimento, a angústia, a tempestade. Mas devemos estar atentos às lições que Deus tem para todos nós. Nos lembremos que o nosso Deus está conosco e tem o controle sobre todas as coisas, inclusive nesse primeiro caso, nessa primeira situação sobre o mar. E aí vem essa pergunta: quem é esse? Se você olhar no texto, vai ver outras perguntas, e o próprio texto traz a resposta. O texto responde as perguntas. Primeiro, Jesus, quem é ele? Ele é o mestre supremo que veio estabelecer o reino de Deus nesta terra. Ele é perfeitamente homem, como vimos dormindo, perfeitamente Deus, tem o poder sobre todas as coisas. Ele é o benfeitor desconhecido. Quem é este? É aquele que criou, é aquele que domina, é aquele que tem um propósito em nossas vidas. Ele é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então, o primeiro milagre é esse: homens experientes, que a sua experiência de nada valeu. Estamos vendo nessa pandemia aí, homens ricos, cadê o dinheiro? Não resolve. Homens atletas fortes, não resolve. Há um Deus nos céus conduzindo todas as coisas. O grande segredo do primeiro milagre é: traga Deus para habitar dentro da sua vida, para estar com você no barco do seu coração. Aí nós vamos para o segundo milagre. O segundo milagre fala, está aí na sequência, capítulo 5, do 1 ao 20, deste homem endemoniado. O endemoniado de Gadara. Este texto está mencionado em outros evangelhos, e diz que este homem era uma pessoa
dominada por Satanás, uma pessoa que vivia nos cemitérios, uma pessoa que comia restos mortais, uma pessoa que grade nenhuma conseguia prender ele, corrente, porque prendia, mas ele estraçalhava tudo como se nada fosse, pela força dos demônios. E este homem era um pavor quando ele chegava em qualquer região. Era um homem que estava abrigando dentro dele uma legião de demônios. E quando Jesus sai daquele barco, que o objetivo era ir para o outro lado para descansar um pouco, o que vem a Jesus é este homem endemoniado. E este homem endemoniado se ajoelha, e os demônios vão logo dizendo: por que vieste nos atormentar antes do tempo? E pede a Jesus que permita que eles, os demônios, possam ir para a manada de porcos. Fala de quase 2.000 porcos. Os 2.000 porcos não conseguiram dar habitação àqueles demônios que estavam dentro de um homem só. Olha aqui, a que ponto a que se presta o ser humano, ser um cavalo de demônios. 2.000 porcos não foram suficientes para aqueles demônios. E aí a maravilha diz a Bíblia, que voltaram e aquele homem estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Sentado, vestido e em perfeito juízo, porque Jesus ordenou que aqueles demônios saíssem e nunca mais voltasse naquele homem. Aquele homem foi liberto dos demônios, aquele homem foi transformado, e aquele homem agora só tinha um desejo na vida. O desejo dele era seguir a Jesus por onde quer que Jesus fosse. Jesus ia entrando no barco e o homem disse: Senhor, me permita ir com o Senhor. E Jesus disse: não, eu tenho uma missão para você. Você volte para a sua casa, volte para a sua família e diga o que foi que Deus fez na sua vida. Conte para eles o que aconteceu. Meus irmãos, aquele dia, aquele homem jamais iria poder contar a história dele sem falar daquele dia. Agora veja só, o homem não nasceu endemoniado. O homem, ele tinha uma família. Alguma coisa aconteceu, alguma prática, alguma brecha. Meus amados irmãos, nós precisamos nos lembrar que existem sim poderes das trevas. Poderes estes que estão trabalhando, lutando, maquinando com um propósito, um objetivo, e o propósito é roubar, matar e destruir. Servos de Deus, em nome de Jesus, acordemos, não leve a coisa na brincadeira. Cuidado com o comodismo, porque Satanás gosta de ir se encostando. O fato é que o homem agora era um escravo há muitos anos, e pela misericórdia de Deus, naquele dia, o homem veio e encontrou aquele que é maior do que os demônios. E aquele homem foi liberto. E agora aquele homem tinha uma história para contar. Agora aquele homem tinha um testemunho para dar. E a Bíblia diz que ele voltou aos seus, voltou para a sua cidade, para a sua região de Decápolis, uma região onde tinha 10 cidades próximas uma da outra. E aquele homem começou a evangelizar. Um dos textos maravilhosos, especialmente o verso 20, capítulo 5, verso 20. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo o que Jesus lhe havia feito, e
todos ficavam maravilhados. Todos ficavam maravilhados, porque ele dizia: olha a minha vida como era, o que foi que aconteceu, como foi que Satanás dominou a minha vida, o que eu comecei a fazer, o que ele começou a fazer comigo. A vida foi a destruição total, até que um dia eu me encontrei com Jesus. Você tem um testemunho desse para contar? Me refiro, não importa o que você já fez antes, mas que um dia você se encontrou com Jesus, um dia Ele mudou a sua vida, um dia Ele te deu uma nova visão, um novo propósito, um novo ânimo, uma nova missão. Meus irmãos, ninguém recebe tudo isso só para ficar para si mesmo. Agora este homem tem uma missão na vida. Veja só que tem uns que são chamados para servir a Jesus perto, como este. Outro, um pouco mais longe ao seu país. Outros, como Paulo, um pouco mais longe em outras pátrias. Não importa. Aonde você estiver, até onde Deus te mandar, você deve compartilhar essa maravilhosa palavra. Que Deus reavive a experiência que você já teve com Jesus, e se não teve ainda, tenha esta maravilhosa, esta gloriosa experiência com o Senhor. Este é o segundo milagre que Marcos conta nesta sequência de 4 milagres. O quarto milagre é da mulher hemorrágica. A partir dos versos 24 em diante, conta a história desta mulher. Hoje já não temos mais a mesma concepção de imundície quando a mulher está nos seus dias, dos dias da menstruação. Naquele tempo a mulher era considerada imunda. Ela tinha que se afastar da comunidade durante pelo menos 7 dias, e tudo que ela tocasse estava imundo. Agora, imagine uma pessoa que vivia não apenas os 7 dias da menstruação, mas que estava vivendo esta realidade nos últimos 12 anos. Diz a Bíblia que esta mulher gastou tudo o que tinha com os médicos. O que é que aconteceu? Veja aí na sua Bíblia. O que é que aconteceu? Verso 26. Havia sofrido nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Você já colocou alguma coisa na mão de Deus que, ao invés de melhorar, piorou mais ainda? Quando isso acontecer, saiba de uma coisa: primeiro, o milagre está perto de acontecer. Segundo, Satanás está apavorado, está tentando criar em você um sentimento de medo. Esta mulher vivia então esta vergonha, era uma pessoa marginalizada, desprezada. Esta mulher agora estava sem condições também financeiras. Uma angústia na alma de um dia, 2, 3. Vai acontecer, estou esperando, estou crendo, passou 1 ano, estou crendo, passou 2, passou 3, passou 10. É difícil a pessoa continuar acreditando. O nosso Jesus que operou no passado é poderoso e continua poderoso. Me lembro de alguns poucos anos atrás, que íamos ter que estávamos na classe de batismo, já estava chegando o dia de batismo, e uma das irmãs disse: pastor, eu tenho um problema sério, eu tenho uma hemorragia que vai fazer 2 anos, e eu tenho medo de entrar no batistério, e é um pavor para mim durante estes últimos anos, eu não sei o que fazer. E quando terminou a classe: irmã, vamos orar ao Senhor, Jesus que operou no passado, se Ele quiser, Ele pode fazer novamente.
E aí, ao final da classe, oramos por aquele temor daquela irmã. Bem, dissemos, a irmã vê como fazer, e estaria chegando aí uns 15, 20 dias para a data do batismo. A irmã vê como fazer e me fala. E aí, meus irmãos, esta irmã no domingo seguinte estava com seu esposo, maravilhada, dizendo o milagre que aconteceu e o que Deus fez. E isso já passou o tempo, e Deus fez o milagre, e o milagre continua, porque o milagre de Deus, ele permanece. O nosso Deus não operou só no passado, quando Ele quer, Ele continua todo poderoso. Essa irmã continua aí para dar o testemunho dela, para a glória do nosso Deus. Mas o fato, irmãos, é que esta mulher, no meio daquela multidão toda, ela não jogou a toalha. Ela disse, é verdade, já passaram 12 anos, eu já gastei tudo, eu já usei toda a forma possível, a coisa só piora cada vez mais, mas eu não vou desistir de continuar. Eu não vou desistir de continuar crendo no milagre de Deus. Vamos dizer juntos? Eu não vou desistir de continuar crendo no milagre de Deus. Eu não vou desistir de continuar crendo no milagre de Deus. E a mulher ouviu falar de Jesus, a esperança se reacendeu, pastor Milton, e a mulher foi atrás. Uma multidão, ela sabia que não podia chegar perto, ela sabia que não podia tocar, mas a causa dela era terrível, a causa dela era grande demais, era angustiante demais, e essa mulher venceu todas as barreiras, os obstáculos, e tocou em Jesus. E Jesus, Deus onisciente, é claro que Ele sabe de todas as coisas, Ele sentiu que saiu poder. Ele, Deus que tinha esse poder todo, sabia quem era, mas queria dar àquela mulher a oportunidade dela testemunhar, e do milagre ser contado, e de o nome de Deus ser glorificado. Jesus perguntava, quem me tocou? É alguma das perguntas deste texto, do capítulo 4 e 5, esta é outra pergunta, quem foi que me tocou? A resposta dos discípulos, Jesus, o Senhor está aqui sendo comprimido, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta, quem me tocou? Está todo mundo tocando em todo mundo aqui? Mas Jesus diz, tem alguém que tocou de uma forma especial, de uma forma diferente. Meus irmãos, eu oro a Deus, que quando estou clamando a Ele, que Ele me dê esta graça, esse momento, porque a gente ora, a gente canta, a gente vem para o culto, mas assim, há aqueles acontecimentos que somente Deus pode realizar, aqueles milagres, aquele tipo de oração que às vezes você nem fala, com o pensamento você se comunica com Deus. A mulher tocou com fé, e sentiu aquilo que a multidão, mesmo apertando Jesus, não sentiu. A maneira que ela tocou foi diferente, e o milagre maravilhoso aconteceu. Bem, este é o terceiro milagre, e aí vamos para o último milagre. O último milagre era para já ter acontecido, é que essa mulher atravessou no meio. Este milagre começa a partir do versículo 21, quando Jesus, lembram, ele entrou no barco para descansar, foi para o outro lado, teve mais trabalho ainda, porque veio a cidade toda saber o que foi que aconteceu com aquele endemoniado que agora estava curado. O que é que aconteceu? Jesus não conseguiu descansar, voltou novamente para o outro lado, e quando ele volta, está uma multidão de novo, esperando. E no meio daquela multidão, havia um homem, que estava pedindo pela cura da sua filha, que estava prestes à morte, não estava apenas doente.
quando Jesus chega na casa, que dizem para Jesus que a menina está morta, Jesus diz: a menina não está morta. E aí, esta primeira pergunta aqui: Jesus foi negacionista ou agente do milagre? A pergunta é: a menina estava morta mesmo ou não? O que vocês acham, meus irmãos? Estava ou não estava? No sentido humano, a menina estava morta. E Jesus diz: ela não está morta, apenas dorme. Jesus, se referindo ao espírito da pessoa que não morre, o corpo morre, o espírito está vivo. Veja só, era um homem, não um homem qualquer, era um homem ilustre. Naquele tempo, na região de Israel, um chefe da sinagoga equivalia aí a um sacerdote do antigo templo. Era um homem de grande importância. Ali estavam os pranteadores, as pessoas que foram chamadas para virem chorar no velório da menina. Porque a gente sabe, irmãos, que essas viagens de antigamente não era coisa de 5 minutos, não é de carro que vai. Se passa a manhã inteira, a tarde inteira, o dia inteiro viajando. É lugar de monte, sobe monte, desce monte. Isso demora. O povo está lá, a família está lá, o velório está acontecendo. E ali Jesus chega para resolver, para operar aquele grande milagre. Então, antes de seguir em frente, eu quero convidar os irmãos para nós pensarmos em algumas atitudes que precedem o milagre. Primeiro lugar, um homem no meio da multidão. Irmãos, existem quase 7 bilhões de pessoas na terra. Mas tem pessoas que se destacam porque tomam atitudes, especialmente quando são boas atitudes. Deus, Ele olha cada um, e quando Ele vê qualquer um que se coloca à disposição, que busca, que invoca, aquele que me invocar. Como vimos, este homem não era um qualquer, era um homem ilustre. Olha a atitude deste homem. A Bíblia diz que ele chegou e fez o que? Versos 22 e 23. O homem se prostrou aos pés de Jesus e rogava com insistência. Irmão Daniel, como será isso? Como é que se roga com insistência? O que será que ele estava fazendo? Que forma ele estava fazendo, hein, Wilton? O homem se prostrou e rogava com insistência. Senhor, pelo amor de Deus, eu te imploro. Não sei como é que esse homem fazia, mas era uma coisa mais viva, mais intensa. Quer dizer, este homem estava ali se humilhando, se colocando à disposição. Às vezes nós nos humilhamos diante das pessoas. Eu me lembro domingo passado terminou o culto, então apareceu alguém pedindo alguma coisa. Eu estava sem condição no bolso, abri a porta do carro para olhar se tinha alguma coisa. Quando eu estava com a cabeça dentro do carro, o homem se ajoelhou e começou a beijar o meu sapato. Quando eu saí de dentro do carro, eu falei: meu amigo, não faça isso não, não faça isso não. Não sei se o irmão, se o Rosivaldo viu ou não, mas vamos dizer, um morador de rua, a pessoa ali numa atitude humana. Agora, este chefe da sinagoga está clamando a misericórdia de Deus, implorando compaixão. E será que Jesus atendeu o homem? Olha, meus irmãos, o que é que acontece? Jesus se dispôs a ir com ele, porque a sua filha estava para morrer. Agora, no meio do caminho, o que acontece? Surge uma mulher. Em primeiro lugar, naquele tempo, uma mulher
não era contada, era discriminada. Jesus valorizou e valoriza a mulher, deu dignidade. Mas naquele tempo, primeiro uma mulher que estava ali com aquela doença, como se fosse um câncer, tomou o lugar do sumo sacerdote, do chefe da sinagoga. Sabe o que eu vejo aí, irmãos? Eu vejo a humildade deste homem. Humildade, porque alguém passou na frente dele, tomou o lugar da bênção dele, foi um obstáculo para ele. E sabe o que aconteceu enquanto Jesus estava cuidando daquela mulher, dando aquele milagre? Sabe o que foi que aconteceu? A coisa melhorou ou piorou na casa de Jairo? O que vocês acham? Piorou mais ainda. Por que piorou? Verso 35. Quando estava ainda falando, o que aconteceu? Chegaram pessoas. Olha, para chegar pessoas, saiu da casa até chegar, isso demora. Veio avisar: olha, tua filha já morreu, não precisa mais incomodar o mestre. E nessa hora, meus irmãos, o chão sumiu, o coração se apequenou, o grande Jairo tremeu na base. Você tremeria na base? Se está pedindo um médico para ir na tua casa, o médico está indo, no meio do caminho alguém atrapalha, ali tem um tempo, toda aquela história ali leva tempo. E ele naquela angústia esperando, ao invés de vir uma notícia boa, veio a notícia ruim. Quantas vezes a gente está nessa luta da vida, e as coisas parecem piorarem mais ainda. Foi nessa hora que Jesus, o nosso maravilhoso pastor, aquele que consola, que conforta, que ajuda, que acompanha, que se importa, aquele Jesus disse uma palavra que deu ânimo àquele homem. Qual foi a palavra? Quem lembra? Qual foi a palavra? Verso 36. Qual foi a palavra? Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Eu quero desafiar você a guardar estas palavras. É Jesus quem está falando. Jesus já falou isso muitas vezes para muitas pessoas na Bíblia e na experiência dos cristãos ao longo dos séculos. É o próprio Jesus, assim como ele chegou para Paulo: fica calmo porque eu vou salvar todo mundo deste barco, fica calmo porque eu tenho gente nessa cidade. O nosso Jesus, que às vezes fala através do seu Espírito Santo no coração, de forma inaudível, outras vezes fala de forma audível. Independente dele voltar a falar, está escrito: não temas, crê somente. Seja o que for que aconteça, lembre-se desta maravilhosa palavra de Jesus: não temas, crê somente. Vamos dizer mais uma vez: não temas, crê somente. Mas a pergunta continua: a menina estava morta ou não estava? Estava ou não estava? Estava, irmãos. Irmãos, muitas vezes o diagnóstico médico é aquele mesmo: não tem mais esperança, não passa de hoje, não passa de amanhã. O médico está falando porque ele está vendo ali seus aparelhos. Realmente esta é a realidade. Agora o grande segredo é você lembrar: na minha vida, quem tem a última palavra é o meu Deus. Dizem por aí que a esperança é a última que morre, que só não tem jeito para a morte, mas para Jesus tem jeito até para a morte. A menina não está morta. Então Jesus, ele não estava sendo um negacionista, é que ele
tinha a capacidade, o poder para realizar o milagre. Nós, como servos de Deus, muitas vezes podemos ser acusados de ser negacionistas, mas não é questão de não saber do perigo, não é questão de não saber que o perigo é real, ele existe, é real, mas é que eu estou crendo no Deus que está acima das circunstâncias, e neste Deus que, ainda que faça o mal, ou que permita o mal, será bem para mim. Agora veja só que foram vários milagres. Um grande milagre, irmãos, é o fato do pai se manter crendo a toda prova até o final. Manter a fé, manter a persistência, manter a firmeza, manter o fervor, manter o ânimo, quando as coisas vão piorando cada vez mais, não é fácil não, e é nessa hora que Deus quer ver quem é você de fato. Então houve este milagre, o pai manteve a fé, embora as circunstâncias dissessem não. Segundo, a menina foi curada da doença. Que doença? Não sei, era uma doença grave, e que moveu o pai a tomar uma atitude, a empreender um esforço, ir atrás de Jesus, e a palavra dele é o seguinte: a minha filha está prestes a morrer. Você conhece alguém que está prestes a morrer? Alguém que disseram ou dizem, esse não tem mais jeito? Quantos temos ouvido isso? E quantos têm ido? E quantos Deus diz, olha, esse não é para ir, e tem voltado, e o número dos que têm voltado não se compara com o número dos que foram. Há um Deus no controle, mesmo quando morre. É ruim para nós os seres humanos, mas para aqueles que foram com Cristo, é um milagre. Tenho um amigo muito querido, que recebeu uma maravilhosa oportunidade, nada de doença, mas de vida, e em menos de um ano este homem praticou coisas que caiu no descrédito, na vergonha. Quisesse Deus que ele tivesse sido levado há um ano e meio atrás, teria morrido como um fiel, sem passar vergonha e sem trazer vergonha para o Evangelho. Muitas vezes Deus livra na morte. E aí, meus amados irmãos, além do pai se manter crendo, além da menina ter sido curada da enfermidade, seja ela qual foi, a menina foi ressuscitada, foi trazida de volta à vida, porque ali estava aquele que tem o poder sobre as forças da natureza, aquele que tem o poder sobre os demônios, aquele que tem o poder sobre a doença, ou sobre a vida, de forma que fique registrada em nossos corações esta palavra de Jesus, para todas as horas das nossas vidas: não temas, crê somente. Que seja assim, que Deus nos abençoe, amém.